voltamos de novo para os Estados Unidos nos seus aspectos internos. E essa vai ser a nossa última discussão, por enquanto, sobre essa questão, porque depois nós vamos discutir o papel do Brasil no século XX, como é que o Brasil emerge no século XX após a abolição da escravidão e principalmente os impactos na sociedade brasileira e no mundo da chamada Era Vargas até a questão da ditadura militar. Mas ainda falta discutir algumas questões finais dos Estados Unidos nesse período. Em 1960, o John Kennedy é eleito numa votação muito apertada contra o conservador e antigo colaborador do macartismo Richard Nixon. O Nixon é um reacionário para os padrões da época. E o Kennedy acaba surpreendendo e ganhando uma eleição bastante apertada e se torna o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país protestante, um país de maioria evangélica. Foi fundado por evangélicos, por grupos, né, de protestantes, e só começa a ter a presença de grupos católicos no século XIX, quando a economia deles começa a atrair imigração, principalmente nesse caso irlandesa e italiana, que são católicos. E o Kennedy vem dessa região de New Jersey, New York, está ligado a um grupo político que tem pouca relação com a indústria bélica, pouca relação com a Guerra Fria, um grupo que se via como um grupo moderno, né? E ganha as eleições na esteira daquela discussão que o Eisenhower, o antigo presidente dos Estados Unidos, o antigo comandante das forças militares dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e presidente, acaba denunciando a indústria bélica, né, quando já presidente, e dizendo que os Estados Unidos tinham sido sequestrados pelos interesses da indústria bélica, denunciando o complexo industrial militar, como eles falam. E logo depois disso, o Nixon é lançado candidato na sucessão do Eisenhower pelos republicanos e o Kennedy ganha a eleição. Né? Ele se torna o primeiro presidente nesse contexto no qual esse grupo dele não tem muita relação com a turma da Guerra Fria, com os falcões, né? Com os homens da guerra. E também tem pouco laço com a indústria militar. No momento em que os Estados Unidos já estão envolvidos no Vietnã, embora o peso expressivo desse envolvimento vai vir depois do assassinato do Kennedy. Kennedy chega ao poder já nesse contexto, né? A economia dos Estados Unidos, né, denunciada por um outro republicano, um militar, que tinha sido capturado pela indústria bélica e, né, com o crescimento da influência do envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. O Kennedy mal assume o governo, eles ainda estão se inteirando dos negócios, quando ele é informado pela CIA de um plano para derrubar o governo do Fidel Castro em Cuba, né, promovendo uma invasão na região de Giron, né? É uma invasão chamada invasão da Baía dos Porcos. Nesse mapa não mostra, né, a Baía dos Porcos, ele está mostrando a presença militar dos Estados Unidos em Guantánamo, na Baía de Guantánamo. Os Estados Unidos têm uma base militar até hoje em território cubano, eles se apropriaram de uma zona e nunca devolveram esse território. Mas fica bem aqui, ó. Eu tive lá em 2018, fui conhecer. É uma região belíssima, com um mar, desculpa, turquesa, com imensas zonas de pantanais e de manguezais que se estendem por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então era uma área bastante isolada, propícia para o início de uma invasão. E a CIA oficializa em abril de 1961, 4 meses depois da posse do Kennedy, o e-mail aos 4 meses, os primeiros 4 meses do governo Kennedy, que eles estavam organizando para os próximos dias uma invasão a Cuba. Uma invasão na qual eles iriam usar como força militar antigos membros, né, de forças de elite da ditadura cubana derrubada pelo Fidel Castro, da ditadura do Batista. É uma ditadura que cometeu horrores, brutalidades e que acabou levando a uma onda de levante popular que culminou no apoio à revolta, à revolução comandada pelo Fidel e pelo Che, mas que não é uma revolução exclusiva
do Fidel e do Che e do Camilo Cienfuegos, que era um outro líder importante, mas, né, setores diversos da sociedade cubana não aguentavam mais a brutalidade, a corrupção, a submissão da ditadura cubana do Batista, do Fulgêncio Batista, aos Estados Unidos. E com isso, em 59, né, Fidel e o Che entram em Havana após a fuga do Batista e consolida a Revolução Cubana. Em 61, a CIA prepara um plano com antigos membros dessa ditadura, milhares de... Eu não tenho exatamente cabeça, mas cerca de 1.800 a 2.500 homens armados pela CIA que iam desembarcar aqui para iniciar uma cabeça revolucionária, ou seja, havia uma crença de que o governo do Castro não era um governo apoiado pelos cubanos, o que era um equívoco muito grande dos Estados Unidos, e de que se eles iniciassem um levante armado em alguma região de Cuba, a população ia aderir a esse levante armado. A CIA nunca esteve tão enganada, aliás, já esteve enganada em outros momentos, mas poucas vezes na história esteve tão enganada quanto nessa situação. E eles se comunicam com o Kennedy porque eles precisam de apoio da Marinha dos Estados Unidos, que bombardeia a região para proteger essas tropas, e da Força Aérea dos Estados Unidos, que contenha o exército do Fidel quando eles começarem os combates contra esse grupo, e na expectativa de que, enquanto isso, a população se levante contra o governo de Fidel Castro. O Kennedy acaba surpreendido pelo plano, desautorizando o uso explícito da Marinha e da Força Aérea, embora eles ataquem alguns aeroportos cubanos para tentar evitar uma reação da Força Aérea do Fidel Castro. Mas ele desautoriza o uso da Marinha e da Força Aérea diretamente para não comprometer os Estados Unidos numa política de derrubar o governo de um pequeno Estado. Né? Os Estados Unidos ficariam com uma imagem prejudicada no mundo no momento em que a Guerra Fria já alimentava muito sentimento anti-americanista no mundo. Então, Kennedy acaba dizendo não, né? Não vou dar esse apoio, ele autoriza o uso de alguma força para respaldar esses grupos armados, mas ele não autoriza o emprego maciço da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos. Quando esses grupos desembarcam aqui, eles são surpreendidos por uma resposta muito rápida do exército, do Fidel e do Che, que foram informados da invasão e em algumas horas mobilizaram tropas para lutar contra essa invasão. Esses homens que comandavam a invasão da Baía dos Porcos, na praia de Giron, eles pedem ajuda desesperadamente pela rádio e acabam não tendo resposta e terminam por render-se às forças do Fidel e do Che. Mais tarde, esses homens presos vão ser repatriados para os Estados Unidos, uma parte deles, e eles vão culpar o Kennedy pelo fracasso dessa invasão. Parte desse grupo estava agora envolvido com a máfia cubana, que é a organização mafiosa que se transferiu de Cuba para os Estados Unidos, principalmente para a região de Miami, na Flórida, depois da derrota do Batista. Aqui está o Batista, o ditador cubano que foi derrubado e fugiu. Aqui está o Eisenhower se encontrando com ele, eles tinham relações muito estreitas com essa ditadura, que o Fidel já tinha tentado derrubar no passado. Teve que fugir para o México, se exilar no México. E aqui a resistência cubana logo que começa a invasão, né? E os prisioneiros, essas brigadas de anticastristas que são presos pelos cubanos. São presos e são, depois muitos deles, deportados para os Estados Unidos, onde eles vão responsabilizar o Kennedy pelo fracasso, né, dessa operação. Alguns desses homens vão trabalhar mais tarde também para o Nixon. Eles vão ser conhecidos como um grupo de Os Encanadores, que era um grupo de agentes clandestinos que trabalhavam para a CIA em algumas operações pelo mundo e dentro dos Estados Unidos. E o Nixon vai usar esse grupo para invadir o Hotel Watergate, onde ficavam os escritórios do Partido Democrata. Esses homens vão ser presos enquanto estão invadindo os escritórios democratas, tentando plantar aparelhos de escuta.
né, espionando, portanto, para o novo presidente um partido de oposição dos Estados Unidos. Isso é um grande escândalo, eu comentei isso num outro vídeo, e leva a um processo de impeachment contra o Nixon. Ele já está no segundo mandato e o Nixon acaba renunciando no meio disso, né? Também sai desse grupo. Também é provável, é suspeito que entre os membros desse grupo estão os, não desse aqui especificamente, né, mas do grupo como um todo, estão os prováveis assassinos do Kennedy, 2 anos depois, em Dallas, no Texas, né? Destacamentos de mulheres cubanas, as mulheres lutam nesses conflitos, né? Tem um papel importante na resistência a esse grupo. Há uma lenda urbana, né, de que os primeiros destacamentos, mas eu digo lenda urbana porque na verdade eu já encontrei informações, mas muito poucos, né, realmente muito pouco material apontando para isso, de que a primeira resistência a essa invasão armada foi feita justamente por mulheres militares que estavam na região de Giron. O Fidel, né, ao contrário do que se esperava, o Fidel não sofreu nenhuma ação de insatisfação da população durante esse período da tentativa de invasão. Ao contrário, o Fidel é uma figura que é aclamada em Cuba. Ele é muito popular em Cuba. As pessoas têm uma grande veneração por ele. Eu tive lá depois da morte dele. E os cubanos realmente têm no Fidel uma figura como se fosse um pai protetor do país. Ele é muito, muito, muito popular, né? E era na época, se tornou muito popular. Ele discursava por horas, 3, 4, 5 horas, e a multidão não arredava o pé, né, empolgada com os discursos dele. Só que quando os Estados Unidos são desmascarados nesta operação, eles fizeram os prisioneiros. Esses prisioneiros acabaram, muitos deles, confessando que tinham partido ou recebido apoio dos Estados Unidos. Era algo evidente, mas tem agora também testemunhas, e isso leva a Cuba a recear uma outra tentativa de invasão. Se eles já fizeram isso, eles podem tentar fazer de novo. E com isso os cubanos pedem ajuda, pedem apoio para o principal adversário dos Estados Unidos no período, que é a União Soviética. A União Soviética que está sendo comandada nesse momento pelo Nikita Khrushchev. O Khrushchev, herói de guerra, comandou a resistência russa em Stalingrado durante a invasão alemã, onde a guerra é contida e vira em favor dos russos, onde a invasão alemã é contida, né, e a guerra vira em favor dos russos. E o Che e o Fidel acabam se aproximando do Nikita Khrushchev como maneira de garantir segurança para Cuba. Eles querem alguém que possa promover proteção aos cubanos no caso de uma outra tentativa de invasão dos Estados Unidos. O Khrushchev vê nessa situação uma extraordinária oportunidade de desestabilizar o equilíbrio do terror nuclear que existia entre as duas potências. Aquela história de que se um lado atacasse o outro, né, o outro teria condições de retalhar em meio ao ataque antes de ser atingido pelos mísseis e responder também com um ataque, o que levaria a uma destruição mútua, já que esses mísseis levavam de lado a lado cerca de 30 minutos, 35, 40 minutos para percorrerem, né, a distância entre a União Soviética e os Estados Unidos. O Khrushchev vê agora uma chance de, né, mudar o rumo dessa discussão. E os soviéticos instalam mísseis, né, em território cubano. Mísseis de médio alcance. No primeiro momento, quando se descobriram esses mísseis, achavam que eram de médio alcance e de curto alcance, que poderiam atingir apenas a região da Flórida e imediações. E também acharam que era no máximo 40 mísseis, mas mais tarde outras ações de espionagem descobriram que os mísseis eram em quantidade bem maior do que se imaginava. Eles não sabiam calcular quanto, mas talvez 100 mísseis nucleares, e que eles não eram de médio alcance, mas de curto alcance, mas eram de médio alcance. E que, portanto, eles podiam atingir qualquer área nos Estados Unidos, com a exceção do Alasca. Qualquer outra região dos Estados Unidos estaria sob o alvo desses mísseis. Mas esses mísseis poderiam levar no máximo 5 minutos depois de disparados para atingir o território dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos não teriam nem condições de iniciar uma resposta, como havia durante o equilíbrio do terror, né, quando percebessem a chegada desses mísseis. Eles não teriam tempo nem de movimentar as máquinas nucleares para dispararem contra os soviéticos.
Portanto, os soviéticos estavam dando um cheque, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham mísseis instalados na Turquia, muito próximo do território soviético, mas eram mísseis obsoletos, considerados ineficientes, e os soviéticos agora estão instalando mísseis modernos, né, num território que está a 150 quilômetros da Flórida. Essa aqui é uma foto aérea tirada por um avião espião, um U-2. Né? A banda U-2 tem um nome por conta desses aviões espiões. E um avião desses, né, espionando o território cubano, uma atividade rotineira. Os Estados Unidos passavam o tempo inteiro espionando os países vizinhos. Ainda passam. Tirou essa foto, né, e ela acabou revelando, né, a presença dos mísseis. Na foto, os especialistas norte-americanos concluem que esses mísseis ainda estão sendo montados, ou seja, eles ainda estão em fase de instalação e que levariam provavelmente de 10 a 14 dias para serem instalados. É outubro de 1962, quando essa foto é tirada. E que, portanto, né, os Estados Unidos tinham um período muito curto para, né, impedirem esses mísseis de se tornarem efetivos, de que eles fossem colocados em funcionamento. Teriam no máximo 14 dias, no mínimo 10 dias. Depois desse prazo, eles estariam numa desvantagem muito grande em relação aos soviéticos. Né? E por isso começa a haver uma movimentação dentro dos Estados Unidos para remover esses mísseis a qualquer custo, mesmo que com uma guerra nuclear contra Cuba. Mais do que isso, o alto escalão militar dos Estados Unidos quer esta guerra. Eles veem nessa guerra uma oportunidade de confrontarem os soviéticos e vencerem a guerra nuclear contra os soviéticos, mesmo com um custo de perda de 20 a 30 milhões de pessoas no território americano. Eles calculavam que o grosso do ataque soviético cairia sobre uma única região, a região leste do país, e que, portanto, eles conseguiriam sobreviver. Até porque, lembrando, numa discussão que eu tive lá na primeira aula com vocês, tá, nos primeiros vídeos, o poderio nuclear dos Estados Unidos sempre foi 10 a 20 vezes superior ao dos soviéticos. Então, eles avaliavam que eles tinham capacidade de eliminar o problema soviético ao custo de uma parcela de 20 a 30 milhões de habitantes dos Estados Unidos que morreriam nos contra-ataques. Eles querem a guerra. E o Kennedy, que está no poder, que foi surpreendido durante esse processo, ele acaba sofrendo muita pressão dos militares norte-americanos, do alto escalão militar do Exército e da Marinha e da Aeronáutica, para adotar uma medida de força, uma medida de reação imediata, né, contra Cuba. E o Kennedy resiste, porque, né, ele corre o risco de se tornar o presidente que permitiu o conflito nuclear entre soviéticos e norte-americanos. E ele resiste a essa pressão dos militares enquanto ele busca uma saída desesperada para, né, a situação. Eles acabam comunicando à população dos Estados Unidos da presença desses mísseis, do risco que isso pode trazer, do risco de uma guerra nuclear. Os mísseis foram descobertos em 14 de outubro. Essa foto é dessa data. Mas, se eu não me engano, é só no dia 17 de outubro que o Kennedy acaba fazendo um comunicado à população. Isso gera uma histeria coletiva, uma loucura coletiva, um desespero coletivo. As pessoas invadem os supermercados buscando, na tentativa desesperada de conseguir suprimentos, baterias, lanternas, velas, gasolina, querosene, alimentos, né, para estocarem e com isso, né, tentarem se abrigar dos ataques nucleares. Tem muita gente que tem porão, né, acredita que talvez no porão pudesse escapar esse tipo de ataque. Os supermercados são esvaziados por essa loucura, por essa corrida, as pessoas brigam, né, por latas de azeite dentro dos supermercados, aquelas loucuras que vocês veem, gente de noite armada patrulhando as ruas, as escolas são fechadas, há uma série de, né, reações completamente, né, alucinadas das pessoas em relação a isso. E os militares pressionam o Kennedy por uma solução armada.
né? Aqui a revista Veja da época, né? É novembro de 62, e a Veja, que é uma revista muito conservadora, né? Está sempre bem à direita, né? Na imprensa brasileira, a capa da Veja retratando, né? O dia em que chegamos perto do fim. E aí a capa é a bandeira de Cuba com o Kennedy, o Khrushchev e o Fidel, né, retratados, o que mostra bem a apreensão que o mundo teve nesses dias, porque quando os Estados Unidos revelaram na televisão, o governo revelou na televisão isso, o mundo inteiro ficou sabendo. E aí o temor de uma guerra nuclear entre as grandes potências se tornou algo, né, muito palpável. Os militares pressionam, mas o Kennedy acaba encontrando uma solução alternativa, uma solução para eles, né, para os Estados Unidos, que é impor um bloqueio a Cuba. Então eles bloqueiam militarmente Cuba, um bloqueio econômico que vai se tornar um bloqueio militar, que vai se tornar depois um bloqueio econômico, né? A Marinha norte-americana, né, bloqueia o espaço marítimo de Cuba, inclusive para impedir que navios soviéticos que traziam abastecimento para Cuba entrassem, né, em Cuba e pudessem estar trazendo mais armamento. Então a gente vê nessa imagem os mísseis também, né, os Estados Unidos patrulhando a região. E, né, inclusive há um incidente muito sério, um submarino militar que fazia escolta desses navios, que não são navios de combate, são navios de carga. Um submarino é atingido, né, por uma carga de profundidade que não acertou diretamente, mas acabou com o sistema de comunicação do submarino, e com isso ele perdeu comunicação e ele não sabia, portanto, se havia começado uma guerra ou não. E aí os suboficiais, né, começam a pressionar o comandante do submarino para ele atacar, né, um submarino que tem armamento nuclear e que também tem torpedos pesados que podiam atingir navios dos Estados Unidos, portanto podia começar uma batalha no mar do Caribe, em volta de Cuba, e ele resiste, né, e acaba com isso evitando o início de um conflito, porque qualquer acidente e incidente podia levar a isso. Quem viu o X-Men, né, o X-Men Primeira Classe, né, esse conflito é mostrado no X-Men Primeira Classe quando o Magneto está nas praias de Cuba e ele para um ataque com mísseis. O fato é que o Kennedy e o McNamara, que é o secretário de Estado, encontram uma solução que era um bloqueio militar, pressionando, enquanto isso, na ONU, os soviéticos a retirarem os mísseis. O Kennedy e o Khrushchev acabam entrando num acordo que não é mediado pelos militares. Os militares estão preparando um ataque, eles colocam as forças nucleares dos Estados Unidos em alerta máximo, prontas para serem disparadas, sem autorização do Kennedy. Começam a fazer testes com bombas nucleares, sem autorização do Kennedy. O Kennedy fica muito indignado, porque eles passaram por cima dele e estão dando sinalizações de que vão à guerra, e ele acaba depois demitindo o alto comando militar, levando a mais um grupo de inimigos dentro do Estado contra ele. Já tinha cubanos, agora tem também militares, vai ter a CIA, que ele também vai demitir o comando da CIA, e a própria Ku Klux Klan, já que o Kennedy se aproximou da liderança dos direitos civis, né, do Martin Luther King. O fato é que ele e o Khrushchev conseguem chegar a um acordo político no qual os Estados Unidos oficialmente retirariam os mísseis da Turquia, que são mísseis que não tinham nenhuma eficácia para um conflito entre as duas potências, na verdade, mas o acordo secreto, na verdade, entre os dois é que os Estados Unidos, né, se comprometeriam a jamais invadir Cuba ou promover alguma invasão contra Cuba em troca da retirada dos mísseis. Esse é um acordo muito frustrante para os militares norte-americanos, né? Mas é um acordo entre estados, portanto, né? Depois que o Kennedy saísse do poder, qualquer governo soviético podia denunciar que os Estados Unidos não estavam cumprindo um acordo secreto se eles, por acaso, tentassem alguma outra invasão a Cuba. E esse acordo é o que permite a retirada dos mísseis. Uma outra coisa, questão de curiosidade inacreditável, mas as duas grandes potências, elas não tinham nenhum canal de comunicação direta entre elas. Tudo era feito na ONU.
né? E depois desse episódio, eles instalam a famosa linha vermelha, o telefone vermelho, que era um telefone que permitia, numa crise, numa emergência, o governo dos Estados Unidos ou o governo da União Soviética ligarem diretamente um para o outro, né? O primeiro-ministro soviético e o presidente dos Estados Unidos se comunicarem diretamente em qualquer outra situação grave de crise, já que essa foi uma crise que foi mediada por meios não tradicionais, porque eles não tinham contato direto, né? O Kennedy, por outro lado, resolvendo esse problema, né, em 26 de outubro, 12 dias depois da descoberta dos mísseis, eles chegam a esse acordo, ele é tornado público, o acordo da troca dos mísseis só, né? É tornado público e o Kennedy se torna imensamente popular, né? Ele já era um presidente que tinha um certo destaque entre jovens, entre os negros, entre mulheres, né, que são eleitores que compõem a base dos democratas, mas agora ele se tornou imensamente popular num grande, né, contingente da população dos Estados Unidos. Né? E em 64 tem eleições, né, o grupo do Kennedy, liderado por ele mesmo, né, seriam imbatíveis numa próxima eleição. E aí os grupos que têm cada vez mais alimentado hostilidade contra ele, a Ku Klux Klan, a máfia cubana, agora um setor militar e um setor, né, da CIA, começam a se preocupar com essa popularidade do Kennedy, até porque o Kennedy já anunciou, depois da crise dos mísseis, que ele, num outro mandato, ia sair do Vietnã, ia retirar as tropas do Vietnã. Vejam bem, eu não estou dizendo que os governos democratas são bonzinhos, os governos republicanos são malvados, não é nada disso, né? Só estou dizendo que nesse caso específico, Kennedy, por ser de um grupo político que tinha pouca interação com a cúpula militar e com os homens da guerra, ele acaba, né, vendo pouca necessidade de financiar a indústria bélica. E o Vietnã é um negócio de 100 bilhões de dólares. E ele podia atrapalhar isso. E ele queria usar os recursos que estavam sendo desviados para alimentar conflitos no Vietnã e em outras regiões do mundo, para promover a igualdade racial dentro dos Estados Unidos. Isso internamente é uma política muito positiva. O Kennedy tinha desencadeado uma série de políticas de espionagem contra países vizinhos, como o Brasil, mas o que difere republicanos e democratas é de fato as ações voltadas para dentro do país, né? E nesse caso, o Kennedy tinha um plano que envolvia, né, usar recursos que estavam destinados para a indústria bélica. Ele estava atrapalhando muita gente. Ele agora coloca também a própria indústria bélica no campo dos adversários dele. Em novembro de 63, em Dallas, né, durante uma visita a um estado onde a Ku Klux Klan era muito atuante, ele e o vice-governador estão desfilando em carro aberto e eles são vítimas de um atentado no qual ele leva 3 tiros. O vice-governador tem mais 8 ferimentos a bala, ele não morre, mas tem vários ferimentos a bala, na mão, no ombro, no pé, no joelho. E o atentado vai ser oficialmente atribuído a um homem chamado Lee Oswald, que estaria trabalhando num armazém próximo, fazendo uma reforma. E nesse dia o Lee Oswald disse: eu vou trabalhar e vou levar meu rifle com o meu nome, Lee Oswald. E o Kennedy nem ia passar pela área onde estava o Oswald, mas de última hora, uma das ruas onde iria passar o trajeto presidencial é bloqueada, alguém inventa uma obra e esqueceram de avisar que o presidente ia passar por ali, e a comitiva tem que desviar, fazer um desvio, passa próximo de onde está o Oswald, ele está com a arma dele com o nome dele, ele diz: o Kennedy, vou atirar nele. E aí, oficialmente, o Lee Oswald deu 3 disparos, né, contra a comitiva do Kennedy. Um atingiu alguém na multidão, e os outros 2 disparos teriam atingido o Kennedy e o vice-governador e provocado, né, essas feridas todas, sendo que uma delas foi um ferimento fatal, que nos vídeos, né, que tem disponíveis mostra que foi um tiro que veio de frente, atinge o John Kennedy na testa, a bala entra pela testa e sai pela nuca, causando um buraco grande na parte de trás do crânio dele. Parte do crânio se patifa sobre o capô do carro, a Jack Kennedy sobe desesperada no capô, numa atitude, né, aquela, na hora desesperada que ela acha que os médicos poderiam enxertar aquelas partes do crânio do marido,
né? A multidão está correndo, é nítido que o disparo vem da frente, mas a conclusão, comandada por adversários do Kennedy dentro da CIA e dentro das Forças Armadas, conclui que o Oswald agiu sozinho, que ele atirou pelas costas, e eles criam uma teoria de que a bala, isso é sério, gente, vocês encontram no YouTube a teoria da bala mágica, a teoria de que uma única bala ricocheteou várias vezes dentro do carro, provocando todos os ferimentos nos dois. Né? Isso é sério. Né? E o caso foi arquivado sem jamais ser investigado. Eles bloqueiam as investigações. Esses documentos sobre a investigação oficial da morte do Kennedy são secretos até hoje. Né? Ninguém tem acesso. Aqui ela tentando juntar pedaços do crânio do marido, né? Que caíram sobre o capô, enquanto a multidão se atira na grama desesperada com os disparos. Né? E o Lee Oswald é preso a quase 30 quilômetros de distância num cinema. Ah, matei o Kennedy e agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver um filme. Ele está dentro de um cinema. Alguém já sabia que era ele, porque acharam a arma lá. Né? Alguém deixou a arma dele lá. Ou uma arma, pode nem ser dele, mas com o nome dele, Lee Oswald. Né? Ele é encontrado dentro de um cinema, é preso, né? E no dia seguinte ele é morto sem jamais ter deposto, né? Sem jamais ter, né, prestado um depoimento sobre o que de fato aconteceu. Né? A comitiva viria por aqui, ela é desviada, né? O Oswald estaria aqui, há uma área de arvoredo que ficava entre ele e a comitiva, né? Ele não tinha visão clara, ele via movimentos por trás de um arvoredo, e mesmo assim ele teria disparado os tiros que acabaram culminando na morte do Kennedy. Aqui a gente vê melhor o desvio do trajeto, né? O trajeto vinha por aqui e eles desviaram na última hora, né? Aí ele vem aqui, o Oswald está aqui, né? E na verdade quem questiona essa versão oficial diz que os tiros foram disparados daqui, de frente, né? Porque o tiro que atinge ele é um tiro frontal, um tiro na testa. Eu tinha parado porque o cachorro estava latindo e agora eu não sei exatamente se eu cheguei a falar alguma coisa e perdeu ou não, mas enfim, os especialistas calculam que o tiro veio daqui, de frente, né? O jornal O Globo, da família Marinho, ainda não é a Rede Globo. A Rede Globo vai ser criada só na ditadura. O jornal O Globo anunciando aqui o assassinato do Kennedy, formalmente anunciando o assassinato do Kennedy. O assassinato ocorreu entre meio-dia e 1 da tarde, no Texas, do horário do Texas. E há uma outra série de situações graves que apontam para uma conspiração, ou seja, para uma ação, né, planejada e que envolveu mais pessoas no assassinato do Kennedy. Alguém esqueceu de enviar a segurança presidencial, o serviço secreto presidencial, para proteger o presidente durante essa viagem. Então ele estava se deslocando sozinho no meio da multidão, não havia ninguém, né, preparado para conter alguém dentro da multidão, não havia homens, era para ter dezenas de seguranças, né, secretos, serviço secreto, havia para ter dezenas de pessoas infiltradas, agências infiltradas no meio da multidão, controlando os movimentos, controlando as janelas dos prédios. Isso não foi feito. Isso não foi feito, dizia eu, tive que trocar de lugar para ver se eu consigo mais silêncio para vocês. E o caso foi arquivado com a morte do Lee Oswald, né? O Lee Oswald, que é morto pelo Jack Ruby no dia seguinte à prisão dele. O Oswald é preso, ele passa uma noite na prisão, ele não prestou nenhum depoimento, como eu já tinha insistido. E no dia seguinte, quando ele vai dar o primeiro depoimento para a justiça, ele é morto, né, na frente das câmeras de televisão, executado. Isso é uma cena real, ele sendo assassinado por um mafioso ligado ao que era um ex-agente do FBI, o Jack Ruby, que foi expulso do FBI, é um criminoso, e, né, jamais explicou também as motivações dele ter ido lá. Ele, um criminoso, mafioso, matar o Lee Oswald. O fato é que Lee Oswald morreu no dia seguinte à sua prisão, é assassinado, e com ele morre qualquer explicação. E aí se impõe a teoria de que o Oswald foi um
louco, solitário, que viu o Kennedy passando e estava com a arma dele e disse: vou matar o Kennedy. E o Jack Ruby disse: vou matar o Lee Oswald, né? Pegou anos de prisão, jamais falou sobre o caso, o que o motivou, porque ele cometeu o ato, né? Que tipo de pressão pode ter sido feita para ele cometer esse ato? Quem tinha informações para pressioná-lo a isso? O que ele declara é que ele quis poupar a viúva, a Jacqueline Kennedy, de ter que presenciar os depoimentos do assassino do marido dela em tribunal e que por isso ele resolveu matar o Oswald. Com a morte do Oswald, assumiu Johnson, que inclusive recentemente começou a ser apontado por alguns jornalistas como alguém que também poderia estar envolvido no atentado ao Kennedy. Teria interesse, porque ele se torna presidente do país com a morte do Kennedy. Ele é o vice. É um homem muito conservador. É do Texas, casualmente, onde o Kennedy é morto. Mas isso já é uma especulação, né, também. Mas o fato é que com a morte do Kennedy, o Johnson assume e ele inverte completamente a política externa do Kennedy. A primeira medida que ele faz é autorizar a expansão, né, da presença militar dos Estados Unidos no Vietnã de 20 mil para 120 mil homens, logo vão ser 600 mil. Portanto, com o Johnson está se iniciando oficialmente a interferência dos Estados Unidos no Vietnã. A escalada militar está começando a se tornar real, de fato. Né? E também com o Johnson vem o golpe militar contra o governo do João Goulart no Brasil, que era um governo de centro-direita, um governo, né, de um fazendeiro que tinha um projeto nacional herdeiro do Getúlio Vargas e que vai ser derrubado num golpe de Estado, né, num golpe que acaba culminando numa ditadura militar que vai levar o Brasil a oficialmente 21 anos de ditadura. Eu digo oficialmente porque tem 4 anos depois do fim da ditadura ainda que o Brasil vai ser tutelado por um governo ligado à ditadura, um governo eleito indiretamente no Congresso, que já não é mais um governo de um general, mas é um governo de homens ligados à ditadura, o Sarney, né? E é com o Johnson que isso começa, que é um governo democrata, mas é um governo conservador, né? E a morte do Kennedy sucedem-se o assassinato, a execução das lideranças dos direitos civis também, que representavam com o Kennedy uma perspectiva de mudança nos Estados Unidos. Em 65, fevereiro de 65, o Malcolm X é assassinado. Em abril de 68 é a vez do Martin Luther King ser assassinado, que era a grande referência para o Kennedy, inclusive. Né? O Martin Luther King e o Malcolm X tinham posições iniciais diferentes. O Martin Luther King era um adepto da resistência pacífica, defendia as ideias do Gandhi, da desobediência civil. O Malcolm X pregava a reação violenta contra a violência, o direito de agir com violência contra a violência racial. Né? E eles acabam se aproximando, e na medida em que o Malcolm X se convence que a estratégia do Martin Luther King era a mais eficiente, e portanto ele podia se tornar uma liderança tão impactante quanto o Martin Luther King, e agora os dois grandes líderes negros estariam convergindo para uma política comum. Os racistas e os interessados na segregação dos negros sempre apostavam nessa divisão dos movimentos, divididos entre o Malcolm X e o Martin Luther King, e agora eles podiam se aproximar. E por conta disso, o Malcolm X, que estava fazendo uma viagem pelo Oriente Médio, pela África, é atraído de volta aos Estados Unidos, e ele desembarca nos Estados Unidos, e 4 ou 5 dias depois da chegada dele, ele é assassinado. Em abril de 68 é a vez do Martin Luther King ser assassinado. E finalmente, em junho de 68, a gente já comentou sobre isso também, é o Bob Kennedy, o irmão do presidente assassinado, que é assassinado. O Bob Kennedy, que estava se consolidando como candidato dos democratas às eleições, né, que aconteceu em 68, para o presidente que assumiu em 69, e ele acaba sendo assassinado também na Califórnia, e com isso os democratas perdem o grande nome de consenso para disputar as eleições e o presidente eleito acaba se tornando o Nixon. Com o Nixon, a guerra do Vietnã ganha um novo capítulo, mais e mais e mais violento, vai se tornando ainda, né, o papel dos Estados Unidos no Vietnã.
O assassinato do Malcolm X, por outro lado, provoca o surgimento do Partido dos Panteras Negras, os Black Panthers, né? O poder ao povo, né? E que defendia também o direito de legítima defesa. O Partido dos Panteras Negras é um partido que vai ter uma atuação importantíssima no período em que os Estados Unidos estão mergulhando, né, num momento muito conflituoso internamente, depois do assassinato das líderes dos direitos civis, e por conta disso também um a um dos seus líderes acabam sendo assassinados. E os que não são assassinados acabam sendo condenados a penas, né, em falsas acusações, forjam-se acusações contra eles e acabam sendo perseguidos e condenados à prisão. Há uma ação para destruir com o Partido dos Panteras Negras, né? E aqui em 69, na Califórnia, por exemplo, é aprovada uma lei que permitia que os homens brancos andassem armados, mas os negros não, como uma reação à presença dos Panteras Negras, né, na luta política. Há um documentário que vocês encontram no YouTube, Cointempro, que é o nome de uma operação do FBI, que acabou, inclusive, se aproximando da máfia italiana, da máfia nova-iorquina, né, para introduzir crack nas comunidades negras e, com isso, tentar destruir a militância dos Panteras Negras dentro dessas comunidades, criando organizações ligadas ao tráfico de drogas. A máfia tinha se comprometido que o crack não sairia dessas regiões e hoje o crack é uma epidemia mundial também, né, internacional. Isso é sério, tá lá, tá, procurem Cointempro, o nome desse documentário no YouTube. Né? Aliás, até queria aproveitar quem está com a internet aberta, vamos dar uma olhada, né? Vou ver aqui. Vamos ver. Aqui é assim, ó, cara, em inglês. Aqui, ó. Aqui tem um pouco. Então, vocês procurarem, né? Vocês vão encontrar essa operação. Tem documentários sobre ela, mostrando como houve uma ação organizada contra os Panteras Negras. E aqueles que não foram mortos acabaram sendo falsamente acusados. É o caso do Tommy Smith e do John Carlo, que foram expulsos dos Jogos Olímpicos de 68 no México, medalha de ouro, medalha de bronze, e perderam as suas medalhas por fazerem o símbolo do punho cerrado dos Panteras Negras. Caso da Angela Davis, que em 1970 é acusada de um falso assassinato, se torna uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI. Ela é presa, julgada, surge o movimento Free Angela, finalmente é comprovada a inocência dela, mas tentaram destruir a carreira da filósofa e ativista Angela Davis. É o caso também do George Jackson, assassinado em 71, que é um ativista do movimento. É o caso do Fred Hampton, que também vai ser assassinado entre 1970 e 69. Né? Mas também há perseguição contra outras lideranças. O Muhammad Ali é uma referência ligado ao Malcolm X. Ele denuncia a violência dos Estados Unidos no Vietnã. Ele acaba sendo convocado de forma ilegal para o Vietnã. Eles querem mandar ele para o Vietnã para ver se ele morre no Vietnã. Ele já não tinha idade para ser convocado, mas eles, né, obrigam ele a ir para o Vietnã, criando uma convocação para ele. Ele se recusa. Por conta disso, ele é processado, é perseguido, ele perde o cinturão de campeão olímpico e campeão mundial dos pesos pesados. Ele, em 67, é banido dos rings de boxe, mas resiste até ganhar na justiça, né, o, o direito de retornar ao boxe, recuperar os títulos e comprovar que a convocação era ilegal. É o caso também do Rubin Carter, né, o Hurricane, tem uma música do Bob Dylan, Hurricane, Furacão, que retrata isso, que também vai ser acusado falsamente de um assassinato, né, para que ele seria provavelmente o próximo campeão
mundial, mas ele foi falsamente acusado de um assassinato por conta também da expressão dele, da liderança dele. Passa 15 anos preso, 15 anos até que se comprova que ele era inocente. Né? Então, a década de 60, ela dá essa guinada, ela começa com uma projeção de um governo que internamente tinha posições mais progressistas e termina, né, com a ascensão do Nixon e com a do Johnson e depois do Nixon, e com uma repressão cada vez mais violenta e letal contra as lideranças negras. Né? E em meio a isso nós temos, né, o Vietnã, né, que vai se tornar um problema cada vez mais grave no sentido da violência que vai ser provocada dentro do Vietnã pela presidência dos Estados Unidos, pela interferência dos Estados Unidos. Tem um episódio famoso que eu falei para vocês da Kim Puch. Estou botando de novo porque aí eu achei aquela imagem dela atualmente que eu tinha comentado, que ela ficou com gravíssimas sequelas do ataque com napalm, né? Com o corpo completamente marcado por isso, e ela diz que até hoje ela tem dores por conta dessas queimaduras graves. Os ataques, né, ao Vietnã com armas químicas, como o agente laranja, que deixaram pelo menos 500 mil pessoas mortas. Isso aqui é uma pilha de corpos em Saigon, capital do Vietnã do Sul, de pessoas que foram atingidas pelo veneno, né, que foram mortas, né, pela presença de veneno. E aqui, né, para concluir, né, crianças que nascem com sequelas até hoje no Vietnã por conta da presença desse veneno, do agente laranja, que levou inclusive os Estados Unidos várias vezes a serem condenados internacionalmente. E em alguns desses casos eles se comprometeram a descontaminar áreas, né, do Vietnã. Mas enfim, estamos encerrando esse capítulo e agora a gente vai olhar Brasil, né, dar uma olhada no Brasil nesse período da Guerra Fria.